Vamos hoje entrar novamente no universo de Maurício de Souza, mas dessa vez acompanhar a turminha de Chico Bento. Mas antes de entrarmos nessa aventura com Chico e seus amigos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa chegou aos cinemas no final do ano passado, mais ou menos, gente. E nós vamos acompanhar Chico e seus amigos tentando impedir a construção de uma estrada, mas acima de tudo, impedir que derrubem aquela maravilhosa goiabeira. Gente, quem conhece o universo de Maurício de Souza já sabe como é todas as histórias. Nós já vimos outros filmes baseados nessa turminha, que foi primeiro Turma da Mônica Laços, depois Turma da Mônica Lições, daí também surgiu depois aquele Turma da Mônica Jovem, que é baseada na obra dele, mas não é bem mais ele que faz. E agora temos sim Chico Bento e sua turma. Nesse filme nós vamos acompanhar Chico contando para nós a sua aventura em relação a salvar a maravilhosa goiabeira que pertencia ao terreno de um dos vizinhos. Aquela goiabeira era a coisa mais maravilhosa que existia na Vila da Abobrinha. Porém, tudo acaba mudando quando um dia Chico estava em cima daquela goiabeira e acaba escutando que estavam querendo derrubar ela para então construir uma estrada. E a partir daí, Chico faz de tudo para conseguir impedir essa construção dessa estrada. Gente, quem conhece as histórias de Maurício de Souza sabem que são aquelas típicas histórias divertidas em que a turminha sempre se mete em uma encrenca, mas no final acabam resolvendo, solucionando todo o problema. E é a partir daí que a gente vai acompanhar essa questão, porque o Chico acaba escutando essa conversa e é uma revolta gigantesca dele, porque ninguém se preocupa com a goiabeira, todo mundo só quer saber da estrada que estão querendo construir. Quando ele descobre isso, ele entra, ou melhor, ele começa a criar planos mirabolantes para dar certo, para então conseguir salvar a goiabeira. Mas parece que, exatamente como o Cebolinha, ele nunca consegue criar planos excelentes que deem certo. Então ele começa a fazer de tudo para impedir, tentar... Eu não lembro o nome do personagem, tá, gente? Que é o dono da terra, que tem a goiabeira. Ele tenta, enfim, incentivar ele a não derrubar a goiabeira, mas de nada adianta. E é interessante, na verdade, gente, porque assim, quando a história começa a ser contada, ele conta que na família dele, toda vez que uma criança nascia, sempre era plantada uma árvore. Só que no dia que ele nasceu, que a avó dele deu a semente pro pai, a semente simplesmente tirou sarro dele e voou. Literalmente, gente, ela voou como se tivesse asas e acabou caindo justamente no terreno desse. Eu não lembro, gente, qual que era o nome do personagem, peço mil desculpas mesmo, eu não consegui achar aqui na internet, mas é cômico, porque daí ele conta que assim, começou com uma coisa pequena e depois se tornou uma amizade gigantesca entre eles, e você entende no filme que não é isso. Ele sempre faz de tudo para que o Chico não fique nas terras dele e não roube as goiabas dele. Mas é cômico toda a situação, porque como ele é uma criança, ele tem uma imaginação totalmente diferente. Ele acha que aquilo tudo que acontece não é uma coisa assim ruim, que ele não está expulsando eles. Na verdade, ele adora o Chico e adora o amigo dele, que acho que é o Zé Leléu. Então é cômico toda essa situação. Então, todos os momentos que eles tentam resolver esse problema de impedir que a estrada seja construída, ou melhor, a ideia não é que eles querem impedir que a estrada seja construída, gente. Eles querem que a estrada mude um pedaço para não passar por cima da goiabeira. Porque a ideia era que o dono, a pessoa que está fazendo, que quer fazer a estrada, quer justamente passar em cima da goiabeira. E não tem motivos. E você começa a assistir o filme, vai assistindo, sempre pensa a mesma coisa. Pô, mas não tem motivos para passar em cima da goiabeira, se pode passar a estrada um pouco mais para baixo. Então é cômico isso. Aí ele consegue juntar todo o grupinho e em todo momento a Rosinha,
tenta fazer com que o Chico escute ela, porque ela quer mostrar pra ele que o que ele tá pensando, tudo aquelas coisas que ele tá programando, as ideias dele, nunca tá dando certo. E realmente, gente, todos os planos deles nunca dá certo, sempre dá errado. E você literalmente, quando vê isso, você lembra de quem? Do Cebolinha, tentando a todo instante conseguir roubar aquele coelho, mas sempre dá errado. Então você se diverte com toda essa situação que o Chico e os seus amigos se metem para poder simplesmente salvar aquela goiabeira. Mas ele não tá errado, justamente porque assim, quando ele apresenta a situação pra avó dele, ela diz que também tentou muitas vezes salvar as árvores. E justamente levanta aquele ponto: pra que derrubar a árvore se você pode passar a estrada em um outro lugar? Não precisa derrubar a árvore, não tinha motivos. Então eles começam a se questionar qual é o real motivo deles quererem realmente derrubar aquela árvore. E quando surge aquela questão de que eles começam a falar com os outros adultos para explicar que daí a Vila da Abobrinha vai ter uma aproximação maior, vai ficar mais desenvolvida. Eles começam a falar com os adultos e todos os adultos começam a entender. E é muito cômico porque eles vão explicando aonde vai passar, como vai passar também a estrada no terreno de cada um. E nesse momento, quando eles estão tentando sabotar, as crianças, né, estão tentando sabotar a estrada, furando, ou melhor, esvaziando os pneus do caminhão, a Rosinha finalmente começa a se questionar qual é a verdadeira ideia deles. Porém, o Chico nunca escuta ela. Aí, quando mais uma vez o plano deles dá errado, todos os amigos ficam de castigo e a Rosinha vira e fala que não quer mais falar com o Chico. Justamente por quê? Porque ele não escuta. E daí que nós temos a coisa mais louca, mas é muito divertido, em que ele acaba tendo uma visão com a goiabeira, que ela cria vida e ele vive vários momentos com ela. Mas é tudo justamente porque, gente, um outro ponto interessante que esse filme vai nos mostrar: o fato de que o Chico não escuta. Ele sempre fica falando e não escuta a opinião dos outros. Enquanto eles poderiam se unir, um escutando a ideia do outro, não, ele simplesmente impôs a ideia dele. Era ele que iria, vamos dizer, comandar tudo aquilo, porque ele queria salvar a goiabeira, e os outros deveriam seguir a ideia dele. E é justamente isso que começa a mostrar, que ela vai fazendo ele passar por várias situações e ele enxerga finalmente que ele não deixa os outros falarem, que ele que tá sempre impondo as ideias dele, basicamente isso, tá, gente? E os outros têm que acatar. Não é exatamente desse jeito, tá? Antes que alguém me questione, mas você tá dizendo não. É basicamente mostrar isso, que ele precisa escutar mais os outros. Os outros também querem ajudar e precisa escutar a ideia dos outros. Quando finalmente ele escuta isso, ele enxerga isso, né, pelo sonho, essa visão que ele teve com a goiabeira, ele vai atrás, pede desculpa pra Rosinha e pede que ela explique qual é a ideia dela. Então ela tem uma ideia muito bacana, gente, que é mostrar, eles vendo como que ficaria essa estrada. Eles criam um mapa inteiro, ou melhor, eles pegam um mapa inteiro da Vila da Abobrinha e pede pro filho do dono explicar tudo de novo, como que a estrada vai passar. E quando ele vai falando, ela vai passando o fio, mostrando, passando por todos os pontos, e finalmente mostra que, na verdade, ele só queria derrubar a goiabeira porque ele queria vender mais estrada, queria mais terreno para ele. Quanto mais a estrada percorresse, maior seria a parte do terreno dele, vamos assim dizer, mas não é bem isso. Maior seria a venda da estrada. Gente, basicamente, quem mora em Curitiba sabe que nós temos a Estrada da Graciosa, e a Estrada da Graciosa nada mais é do que isso, uma grande minhoca que ocupa mais espaço. E a ideia justamente que a Rosinha quis mostrar é isso. Então todo o trabalho que ela foi fazendo, mostrando, era que fazia um gigante, uma minhoca gigante, assim, um caracol, um nó gigantesco para toda aquela estrada. Justamente para quê? Porque ele queria vender mais estrada, para cobrar mais dos moradores da Vila da Abobrinha.
boazinha. No final, as crianças conseguem salvar a goiabeira e o Chico entende que todos têm uma ideia que pode salvar a situação em que ele está. Então assim, gente, analisando de 0 a 5 o filme Chico Bento, eu vou dar um 4, tá, gente? Mas porque assim, tem muitas situações que mais são bobinhas, porém não são ruins, é só questão de que você olhando, você vê, meu, é muito lógico isso, não tem porquê. Mas é um filme pra criança, então temos que dar, vamos dizer melhor, um 5 se for voltado essa questão só voltado pra criança, porque é divertido, você se diverte com toda a situação que o Chico se mete, as lições que vai nos ensinando também são muito bacanas e até mesmo o próprio Maurício de Souza aparece no filme. É muito divertido. Se você ainda não assistiu, gente, dá uma chance, tá no catálogo da Amazon e tirem as conclusões de vocês. Assistam com toda a criançada para dar várias gargalhadas com toda essa situação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, qual é a opinião de vocês? Vocês se divertiram com a criançada? Ou vocês, não, Nathalie, eu achei que seria melhor, esperava outra coisa? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Instagram, no meu Face ou no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!